desse governo, né, atual. Narrativa para prender o Bolsonaro, para tirar o Bolsonaro, na verdade, eles querem tirar o Bolsonaro da disputa política, né? Isso aí virou uma verdade que levou um processo, né, uma verdade entre aspas, que levou um processo que para mim não tem sentido, né? Não tem o menor sentido. Então, brigar com o Marco Rubio não é só burro do ponto de vista de que ele tem uma influência imensa na América Latina e uma carta branca para lidar com a América Latina pelo governo Trump, mas é burro também porque muito provavelmente o Rubio seja o sucessor do Trump. Jacques Wagner vai ter que se explicar para a Polícia Federal. A Polícia Federal marcou dia e hora. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, o meu nome é Bruno, começando mais um giro de notícias, mas antes eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Bora para o vídeo! Covardemente, Lula cogita fugir dos debates na campanha eleitoral. É isso mesmo. Lula está cogitando não participar dos debates no primeiro turno da campanha eleitoral. A informação é da Folha de São Paulo. Parte dos aliados que defende essa vergonhosa fuga certamente teme que as eventuais asneiras ditas por ele diante da pressão de um debate repercutam no sentido de agravar ainda mais sua gigantesca rejeição. Além disso, obviamente, que temas como o envolvimento de Lulinha em inúmeros casos de corrupção, o envolvimento de Frei Chico na farra do INSS, os inúmeros escândalos do governo petista serão explorados pelos adversários. A avaliação é de que talvez seja melhor não ir, pois sem a presença física do candidato, os ataques poderão ser menos dolorosos. O primeiro debate já tem data marcada, será na Band dia 16 de agosto. Nesse é quase certo que Lula não vai dar as caras. Já até arrumou um compromisso para a mesma data. Marcou para esse dia o ato de lançamento da sua candidatura. Marco Rubio vem a público e cobra libertação imediata de presos políticos. É isso mesmo. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, pediu a libertação imediata de mais de 700 presos políticos em Cuba. A manifestação ocorreu após a chegada do artista dissidente Luiz Manuel Otero Alcântara a Miami, onde passou a residir depois de deixar a ilha ao cumprir 5 anos de prisão. Em comunicado oficial, Rubio afirmou que centenas de opositores continuam detidos por motivos políticos no país caribenho e defendeu a adoção de medidas para garantir a liberdade dessas pessoas. Abre aspas. Pedimos a libertação imediata do mais de 700 presos políticos injustamente detidos pelo regime. Fecha aspas. Declarou o secretário de Estado. Apoiando aí, eles não vieram me ameaçar, que eu não podia contestar o resultado da eleição. Estava fazendo uma visita ao ministro da Justiça, o Anderson Torres, saiu do gabinete dele uma comitiva grande. Depois eu fui no Palácio, essa comitiva estava saindo também. Uma comitiva do diretor da CIA. Na verdade, os Estados Unidos tomou uma operação para derrotar o Bolsonaro. Isso foi uma ação direta dentro do Brasil nas vésperas das eleições. Diretor da CIA. Né? E não falou só com ele, falou com o ministro da Casa Militar lá, da GSI. Foram também avisados, né, que não deveriam contestar o resultado da eleição. Olha só o nível que chegou. Depois teve toda aquela campanha de fake news, começou lá atrás, inclusive antes até um pouco, depois se consolidou na pandemia, né, patrocinada pelo ZAID, né, o SID, né, na página do Tribunal Superior Eleitoral já tinha pretensas fake news com o nome da USAID embaixo, o patrocínio da USAID. No TSE, né? Que era o Barroso o presidente. Então, no início da pressão política dos Estados Unidos, uma interferência dos Estados Unidos no processo político brasileiro. 40 anos de vida pública, eu nunca tinha visto isso. Né? Se fala em que houve uma tentativa de golpe, que eu não vi, não acredito, né? Os presidentes dos Estados Unidos, já há várias semanas, mais de uma semana ou duas, as pessoas ali marcaram uma data que ninguém sabia, né? Foi marcado pela internet. Com pessoas indignadas, preocupadas com o resultado da eleição que não tinha sido dado o direito de conferir o voto. Não tinha uma arma, não tinha nada, só tinha o batom, que nem o pessoal fala, né? Alguns vândalos quebraram, entraram, mas isso já aconteceu antes.
Eu era ministro do Temer, eu assisti da janela do ministério e filmei, inclusive, a destruição que a Frente MST, a CUT, fizeram na esplanada. Botaram fogo em 2 ministérios, incendiaram 2 ministérios, destruíram todos os vidros que tinha, destruíram tudo que tinha na esplanada. Já tinha ocorrido atos de vandalismo que não foram considerados golpe de Estado, mas era para tentar inviabilizar o Temer na época, para derrubar o Temer. Vivendo um momento, tem uma história, uma narrativa oficial desse governo, né, atual. Narrativa para prender o Bolsonaro, para tirar o Bolsonaro. Na verdade, eles querem tirar o Bolsonaro da disputa política, né? Isso aí virou uma verdade que levou um processo, né, uma verdade entre aspas, que levou um processo que para mim não tem sentido, né? Não tem o menor sentido. Então, essa declaração importante do Osmar Terra foi no programa do Júlio Ribeiro, lá no Rio Grande do Sul. Rodrigo Aldofato, então esse caso é emblemático. Estados Unidos da América já influenciaram na sucessão presidencial brasileira na eleição passada. Então, se a teoria do chicote vale, o chicote daquela vez atingiu o seu objetivo e agora troca de mão. Agora está na mão do lourão Donald Trump e de Marco Rubio, chefe do Departamento de Estado norte-americano. Então, recapitulando aquilo que a gente já falou mais cedo. Se baterem no Foro de São Paulo atingindo Cuba, vai balançar por aqui, não vai? Pau que dá em Chico, dá em Francisco, não é esse o ditado? Pois bem, a gente tem que primeiro pensar o seguinte: interferência externa. Se estiver ocorrendo um assalto na frente da sua casa e um policial entrar e interferir no resultado final, ajudando a vítima a se livrar do bandido, você vai dizer que a interferência foi boa. O problema não está na interferência, está exatamente no que se faz ou que se pretende com ela. No caso do governo Bolsonaro, a interferência que ocorreu, a gente viu que houve, talvez, não sei, dizem por aí, que houve uma interferência do modus operandi nos Estados Unidos quando foi da reeleição do Trump contra o Biden. Dizem também que até mortos votaram nos Estados Unidos, por conta daquela situação que tínhamos acabado de viver, da pandemia, ninguém sabia para onde o mundo ia, e colocaram alguém que a gente viu ao longo da história recente, que não tinha condições nem de se responder pelas próprias ações. Já estava, por assim dizer, com todo respeito a ele, Joe Biden, meio senil. Você via nas ações dele, nas coisas que ele vivia. E, obviamente, que aí aconteceu o quê? O maior poder institucional do mundo, não só bélico, mas de inteligência, NSA, National Security Agency, a própria CIA, que tem escritório no Brasil. Para quem não sabe, a Kroll é um escritório subsidiário da CIA no Brasil, está aí, regular, operando, teoricamente, para fazer análises econômicas, geopolíticas, porque tem que informar o governo americano. Até aí, nada de errado. Nada de errado. O erro começa a acontecer quando a gente começa a se preocupar com os atores e não com os fatos. Interferências na política brasileira devem ser olhadas por todas as óticas. Não queremos interferências, obviamente, de ninguém. Nem tampouco da CIA, nem tampouco do Supremo Tribunal Federal. Nós queremos ser levados a poder entender o jogo político como deveria ser entendido, sob a ótica e a perspectiva de como isso afeta o nosso dia a dia. Esse é o grande ponto de inflexão que temos que olhar. É claro, é óbvio que se a gente fizer uma análise do poderio econômico bélico de inteligência frente à pequeníssima Cuba, é de se perguntar, nossa, mas como sobreviveu esse redutinho de pobreza tão próximo de Miami, dos Estados Unidos? Às vezes eu me pergunto, Serrão, você já estudou na Escola Superior de Guerra do Exército, também acho que vai se perguntar como viveu tanto tempo essa Cuba, né, tão perto dos Estados Unidos. Eu acredito que, com certeza, com a anuência dos americanos para se entender a geopolítica mundial. Quem está do seu lado, quem está contra. Temos que lembrar
que Zé Dirceu, Franklin Martins e outros foram fazer treinamentos de guerra em Cuba. Então, a CIA tem todas essas informações. Brinquei com a minha esposa ontem. Você ser presidente dos Estados Unidos te dá algumas prerrogativas de saber tudo sobre a vida de todos em todos os momentos. A CIA tem essas informações e hoje em dia, com o celular na mão, ainda mais. Ou alguém já não experimentou falar de um assunto e logo depois o celular te informar todas as opções para você comprar determinada coisa que se relacionava com aquele assunto. Então, interferência haverá, Serrão, com certeza absoluta. A pergunta é: qual interferência nós vamos estar dispostos a ver vencedora? A do Supremo, Tribunal Federal pendendo para a esquerda, ou a da CIA, do Lourão, pendendo para a direita? Uma coisa eu tenho certeza: sem interferência nós não vamos ficar. Fiquemos atentos, então. Então vamos prestar atenção nas interferências. Segundo o Estadão, o governo não vai aplicar a lei de reciprocidade aos Estados Unidos, taxando também os produtos deles antes das eleições. Mas também disse nas entrelinhas, nos bastidores, a quem quisesse ouvir, que não vai negociar com os Estados Unidos antes das eleições. Claro, o Lula ele não quer piorar a situação dele ainda mais com a lei da reciprocidade antes das eleições, mas ele não quer melhorar a situação do Brasil com uma possível negociação com Trump antes das eleições. Isso escancara, meus caros, completamente a estratégia do governo Lula, que é de fazer com que o caos impere no Brasil em relação a essa questão comercial, para que ele culpe o Flávio e diga que o Flávio é o culpado de tudo, que ele é aliado dos Estados Unidos e que por isso a gente está nessa situação. Isso tanto é verdade que agora, segunda-feira, no dia 20, num evento do PDT ligado ao Lula, ele simplesmente desafiou o Rubio a vir ao Brasil apoiar o Flávio. Acredite se quiser, essa foi a fala do Lula. Eu vou ler aqui para vocês. Disse o Lula o seguinte, aspas, eu estou convidando quem quiser do mundo para vir ver as eleições aqui no Brasil. Quem quiser pode vir acompanhar e se o secretário de Estado americano, Marco Rubio, quiser vir apoiar o meu adversário, que venha, que monte aqui no Brasil um comitê para o Flávio, disse o Lula, pois a gente vai derrotar todos em nome da defesa da democracia no Brasil. Aliás, eu estou convidando quem quiser vir do mundo para ver as eleições aqui no Brasil. Quem quiser pode vir acompanhar. Se o secretário de Estado americano, Marco Rubio, quiser vir apoiar o meu adversário, que venha, que monte o comitê, porque a gente vai derrotar todos em nome da defesa da democracia nesse país. Me parece que derrotar todos não é a melhor forma de explicar o que é uma democracia. Talvez a dele, talvez a do Brasil. Porque ela é realmente uma democracia que parece que coloca todo mundo num campo de batalha. Isso, claro, não é democracia. Democracia é quando você acolhe a todos. O Lula, ele está criando esse cavalo de batalha, essa trincheira absurda com os Estados Unidos, colando o Flávio no Rubio porque ele quer ganhar as eleições e para isso ele está jogando fora a economia do Brasil. Essa é que é a verdade. E mais, brigar com o Marco Rubio não é só burro do ponto de vista de que ele tem uma influência imensa na América Latina e uma carta branca para lidar com a América Latina pelo governo Trump, mas é burro também porque muito provavelmente o Rubio seja o sucessor do Trump. Então o Lula está criando um problema não apenas para a economia atual brasileira, como para a economia e talvez até um problema político para o futuro do Brasil. Mas ele não está nem aí, porque certamente a única coisa que passa na cabeça do Lula, se é que alguma coisa passa na cabeça do Lula, é a eleição desse ano, é a possibilidade de que ele seja reeleito. Agora eu queria que você me respondesse uma pergunta sobre isso, mas antes eu quero te fazer um pedido. Quero que você se inscreva aqui no nosso canal, que a gente descobriu mais da metade das pessoas que acompanham aqui diariamente as minhas análises ainda não está inscrita. Então se inscreve, clica aí no botão de inscrição, é grátis, faça parte da comunidade aqui do canal. Bom, a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte, como é que é possível você acreditar
acreditar num candidato à presidência que simplesmente prefere destruir a economia atual, jogar fora a política futura, comprando briga com o Rubio e ser eleito. Eu não consigo entender alguém que pensa na sua campanha e a sua campanha é voltada não apenas contra o adversário, mas como o próprio Lula disse, contra todos. Alguém que é contra todos pode ser um bom presidente da República? Me responda isso. Como é que alguém que destrói a economia, não pensa na política no futuro, faz uma política ruim com os vizinhos, com um país da importância dos Estados Unidos, compra briga com todo mundo e diz que não, eu sou a democracia, eu sou a melhor opção para a democracia. Eu acho que a melhor opção para a democracia é aquele que evita a briga, não aquele que compra briga com todo mundo. Fica óbvio que o Lula não é a pessoa que ele diz que é e que a democracia que ele canta existir no Brasil não é a que realmente existe, se é que existe. Deixa aqui o seu comentário, a gente vai seguir ligado nesse assunto. Jacques Wagner vai ter que se explicar para a Polícia Federal. A Polícia Federal marcou dia e hora, dia 7 de agosto, em Brasília, o senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, ex-líder do governo Lula no Senado. Ele vai explicar uma história muito mal contada, mal alambrada e que não convenceu ninguém até agora. Quem que é ele, hein? O Jacques Wagner é um petista histórico, ex-governador da Bahia. É um homem de confiança do Lula e desde 18 de junho ele é alvo da Operação Compliance Zero. Você lembra dessa operação? É aquela que apura corrupção, lavagem de dinheiro, fraudes ligadas ao Banco Master. Na busca e apreensão acharam com ele 55 mil dólares, coisa aí de 300 mil reais e 33 mil euros em dinheiro vivo, em espécie. E o ministro André Mendonça ainda travou no cartório a venda de um terreno dele de 15,8 milhões de reais, que ele ia fazer um dia depois da operação. Já tem vídeo sobre isso aqui no canal. Agora a Polícia Federal quer ouvi-lo. Lê aqui comigo o que diz a decisão do ministro André Mendonça. Olha aqui. A Polícia Federal sustenta que no curso das investigações foram identificados elementos indicativos, ou seja, provas que indicam o recebimento de vantagem econômica indevidas, ou seja, o recebimento de propina mesmo, direta ou indiretamente, por intermédio de familiares, pessoas de confiança e estruturas societárias vinculadas ao grupo econômico investigado. Em bom português, a suspeita é recebimento de propina não na mão dele, mas por meio de empresas, por meio de familiares, de modo indireto, para esconder a propina. Agora olha aqui o caso concreto que a Polícia Federal quer esclarecer. O Jacques Wagner pediu ao empresário Augusto Lima, ex-sócio do Daniel Vorcaro, o dono do Master, a aquisição, a compra de um apartamento de 2 milhões e 450 mil reais numa área nobre de Salvador. A explicação é do próprio senador à Band News. Ele disse que o plano era dar o imóvel para a filha e, como ele não tinha o dinheiro no momento, ele pediu esse dinheiro do empresário e recompraria o apartamento depois, ainda na planta. Em bom português, seria uma espécie de empréstimo fiado de 2 milhões e meio de reais. Faz o teste aí. Vai no seu direito do banco e pede para ele um apartamento de 2 milhões e meio fiado, hein? Prometendo recomprar quando der. Conta para mim a cara que ele vai fazer para você, ou o chute na bunda que ele vai te dar te tirando do banco. Pois o empresário ligado a um banco sob investigação, o Master, teria feito isso em favor do senador. Quanta bondade! E a pergunta que a Polícia Federal vai fazer e que eu fiz a vida inteira como procurador é uma só. É gentileza ou é propina? É empréstimo fiado ou é conversa fiada? Generosidade de milhões costuma ter algo dado em troca, né? A generosidade costuma não ser generosidade, costuma ser propina em troca da venda da função de senador, da venda do serviço público pelo senador em favor da empresa. E o apartamento ele nem é o fim da lista, gente. A Polícia Federal identificou também pagamentos feitos para uma empresa da Nora, ingressos de um show do exterior da Taylor Swift, como possíveis propinas, contrapartidas pelos supostos serviços do senador feitos ao Banco Master. Veja que nada entra diretamente para o Jacques Wagner, mas sempre para a filha, para a nora, na empresa da família. Isso é o que a gente chama em bom português de lavagem de dinheiro. O Wagner chamou a investigação de uma pataquada
Admite a relação com Lima, o empresário, mas nega qualquer favorecimento. Bora ver a gente juntos se no dia 7 de agosto ele vai esclarecer para a Polícia Federal todas as suspeitas relacionadas a esse caso. O caso Master, que a esquerda adorava jogar no colo dos outros, agora mora dentro do Palácio do Planalto. O ex-líder do governo Lula no Senado deixou o cargo, segundo o Globo, aconselhado pelo próprio PT a se afastar para... Presta atenção nisso aqui. Para que ele se afastou? Para preservar o presidente da República de um desgaste político maior às vésperas da eleição. Até na crise, a prioridade é a eleição, nunca a explicação, nunca prestar contas para a sociedade. Agora me conta você aí, esse apartamento fiado de 2,5 milhões de reais para a filha é uma gentileza, uma bondade do sócio do banqueiro do Master ou é propina, hein? Esse apartamento é um apartamento fiado ou é uma conversa fiada, a explicação que o Jacques Wagner deu? Conta aí pra gente nos comentários. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui, deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!